você vai aprender a destravar a sua vida espiritual de uma vez por todas. Se inscreva aqui no canal para que você não venha perder nenhuma notificação. Aproveite cada chance que Deus está te dando para que você venha crescer espiritualmente. Vou estar passando aqui para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração. O tema do vídeo é como ouvir a voz de Deus. Destrave a sua vida a partir de agora. Primeiro, o que tem travado você de ouvir a voz de Deus? Como vocês sabem, através da palavra diz que a partir da nova aliança nós nos tornamos herdeiros de Cristo, a partir do sangue que Jesus derramou na cruz. Antes, as pessoas que buscavam intimidade com Deus ouviam a voz de Deus, tinham sonhos, visão, ativação de dom. Deus enchia, ele sentia o poder de Deus, mas hoje nós nos tornamos a casa do Espírito Santo. Antes, a raça humana, a criação humana não era habitação do Espírito Santo, não éramos a casa do Espírito Santo. Então, na nova aliança, Jesus fez questão de rasgar o véu, tudo que impedia da gente ser cheio da presença dele, e veio morar dentro de nós, pagando todo o preço, sentindo todas as dores e humilhações para poder te dar a herança e vir morar dentro de você. Então, na nova aliança, nós nos tornamos sacerdotes de Jesus, propriedade exclusiva de Deus. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, você tem um dono, você tem um selo, você é de Deus, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. O seu nome está em uma coroa, a coroa da salvação. Então, você tem o direito de ativar todos os dons espirituais, porque tudo que é de Deus é seu. Você é co-herdeiro com Cristo. Jesus te adotou com o sangue para que você viesse se conectar a Deus e nada mais bloqueasse de você se conectar a Deus. Então, no caso, Jesus se tornou o seu pai. E ele te deu toda a herança dele, de filho, para você. O Filho de Deus, Jesus, deu toda a herança dele para você. Então, o que é de Deus, é de Jesus, é seu. Você recebe através da aliança com Jesus e através do Espírito Santo. Então, vamos lá. Como destravar os dons espirituais? Como ouvir a voz de Deus? Você tem o direito de ouvir a voz de Deus. Todos nós somos ligados à espiritualidade que é Deus, que é um todo, é um universo. O universo é o todo. Nós estamos dentro do universo, que é o próprio Deus. Deus é tudo que existe. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E você, por ser sacerdote e cordeiro com Cristo, você recebeu o universo dentro de você. Você se tornou, entre aspas, filho de Deus, um Deus co-criador, que tem o poder de guiar, materializar e transformar a sua vida, sendo um com Cristo, vivendo a palavra. Isso não está escrito aqui, é o Espírito Santo. Então Jesus quer que você se torne um com Ele, para você desfrutar do melhor dessa terra. E quando ainda está aqui nessa terra, não espere depois, ao subir ao céu, receber o galardão. Ele quer te abençoar aqui, no presente, nessa terra. Então Deus quer que você ouça a voz dele. Deus tem várias formas de falar com as pessoas, não só em voz audível. Não é porque você não ouve a voz de Deus audível que você é menos amado.
Pode ser que isso esteja travado, porque você não sabe que tem que destravar. Algumas pessoas nascem com dons ativados, outros recebem os dons durante a caminhada com Cristo, ou muitas vezes recebem esse dom, mesmo sem fé em Cristo. Deus ativa, Deus tem maneiras diferentes de trabalhar na vida das pessoas. Ou às vezes você tem que buscar, ou às vezes pelo fato de você não conhecer esses dons que você tem que buscar, ativar, eles ficam travados. Então você se sente menos amado por Deus e acha que Deus é injusto. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Quando você aceita Jesus como Salvador, Deus passou a morar dentro de você, recebeu o selo de salvação eterna. Você tem o Espírito Santo. Mas, muitas vezes, nesse dia que você aceitou Jesus como Salvador, existia um bloqueio, às vezes dentro de você, que impediu de você receber mais poder de Deus. Dependendo da sede do seu coração, o quanto você desejou a Deus, se você pediu muito de Deus, se você tinha o desejo, a intenção de permanecer, entre outras coisas. Então, talvez existia bloqueios, pois quando você aceita Jesus como Salvador, Ele passou a morar dentro de você, e Deus pode agir também com o poder dentro de você, ativando seus dons, em alguns casos. Porque se Deus está morando de você, você está conectado com Deus. Então, seus dons podem começar a ser desenvolvido conforme você caminha com Cristo. A partir do momento que você aceitou Jesus. Só de você aceitar Jesus e ir aos cultos, seus dons podem ser destravados ali por causa de ouvir a palavra, de buscar a presença. A porta é Cristo, que é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a porta é aceitar Jesus como Salvador, através da fé. Então, para você destravar esse dom, que se você não ouve a voz de Deus audível, ou não ouve de forma alguma, que tem várias formas de Deus falar, você precisa destravar, ativar esse dom. Deus pode falar com você em voz audível, Deus pode falar com você no Espírito, pode falar com você na sua mente, pode falar com você de várias formas. Vocês querem saber quais as outras formas? Visão, sonhos, situações, tempo, natureza, as coisas que você vive. Eu falei sonhos, né? Entre outras coisas, tem mais. Esses são alguns exemplos. Então você pode ouvir a voz de Deus em alguma situação que você estiver passando, em uma música, na vida de outra pessoa, alguma situação que a outra pessoa está passando, em um testemunho, em um sonho que você teve, em uma visão, no arrebatamento de espírito, na palavra de Deus. Você lendo a palavra, Ele começa a ministrar na sua mente, esclarecer o significado da palavra. Ele começa a falar com você assim. Essa é uma forma de você ouvir também a voz de Deus. Lendo a palavra, Ele vai dando entendimento, esclarecendo a sua mente. Ele está falando com você quando você está entendendo a palavra. Mas tem também a forma de você ouvir a voz audível. E para chegar a esse ponto, você tem que desenvolver a sua espiritualidade. E como desenvolve a espiritualidade? Se tornando sensível à presença de Deus. É isso que o Espírito Santo disse para mim e me ensinou quando eu vi a presença dele. Desenvolver a espiritualidade é você criar intimidade, você cria conexão. Através dessa conexão, você, quando vai desenvolvendo a sua sede no coração, e quanto mais sede, mais busca, mais sensível, mais conectado a Deus, e os seus ouvidos do Espírito se abrem, e assim você ouve a voz de Deus. Tentei resumir para vocês. Então, quanto mais intimidade, mais você vai passando, encaminhando, passando pelo processo até chegar a esse ponto de ouvir a voz audível. Tem pessoas que, como não sabe que precisa ativar, fica bloqueado. Tem outras pessoas que, como eu disse, são ativados sem pedir. No processo da vida, numa tribulação, numa aprovação, num momento difícil. Deus tem formas, tantas formas, gente. Eu fico dias explicando como que Deus trabalha. Então tem pessoas que nem pediu para ativar os dons,
Como eu disse, às vezes ativou, já nasceu com o dom ativado desde a barriga. Deus, como diz a palavra, né? Que Deus te escolheu, Deus te conheceu desde a barriga. Algumas pessoas são ungidas dentro da barriga. Então, às vezes, nasce com o dom ativado. Então, tem pessoas que não buscam ativar, já está ativado. E tem pessoas que precisam buscar ativar. Isso significa que Deus ama mais do que a outra? Não. Isso significa que cada pessoa tem uma missão diferente. E que, pelo fato de você buscar demonstrar mais sede, por ainda não ter esses dons ativados, você pode, como eu vou dizer para você, ser mais abençoado. Porque você pagou um preço para poder receber, para poder ativar. Então, assim, quanto mais você busca, mais preço você paga, mais cheio, mais você recebe de Deus. Porque Deus diz assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se você quer ser muito abençoado, você vai ser cobrado. Então, como ouvir a voz de Deus, seja audível ou não, da forma que Deus quiser falar com você. Como ouvir a voz de Deus? Dessas formas que eu disse pra você, na situação, na visão, no sonho. Eu esqueci agora, gente. Tem que voltar o vídeo aí. É muita informação. Vamos recapitular. Visão, esclarecimento na mente, no espírito, em sonhos, nas situações da natureza, no tempo, na palavra, no esclarecer da palavra, na situação em que as pessoas vivem, nos testemunhos, nas músicas, entre outras coisas. E a voz audível. Vamos lá. Primeiro, o que é que bloqueia de você ouvir a voz de Deus? Não é só receber o Espírito Santo. É desenvolver esse dom para criar sensibilidade a Deus. Enquanto você é carne, você não vê o mundo invisível, você não se conecta com Deus. Porque a palavra de Deus diz, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é espiritual. Então você precisa nascer de novo. Então isso prova, os dons desativados, prova que você ainda não nasceu de novo. Então você começa a nascer de novo quando os seus dons começam a desativar, destravar. Você começa a ter visão, sonhos, revelação, ouvir a voz de Deus, entre outras coisas. Então, como destravar? O que é que bloqueia de você ouvir a voz de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo? É a distração. Então, vou dizer aqui algumas coisas para vocês. Então, terá mais vídeos, tá? Fica despreocupada, que Deus cuida de cada um. Então, o que é que bloqueia de você ouvir a voz de Deus? Distração. A distração bloqueia de você ativar o seu dom espiritual. Por quê? A distração é um lixo que bloqueia, como se fosse um lixo que está em sua mente, no seu espírito, bloqueando, como se fosse uma barreira, um véu, entre aspas, né? Então a distração te suja, bloqueia, é muita informação que fica gravada do seu subconsciente e cauteriza, que seria a palavra? Não sei, bloqueia, pronto. Que bloqueia os seus dons espirituais, que é a glândula pineal e a sua sensibilidade de se conectar com Deus. Então a distração é poluição para você não ouvir a voz de Deus, é bloqueio. Então você precisa se livrar das distrações para desenvolver sua espiritualidade, ativar seus dons e ouvir a voz de Deus. Então, através de você se livrar das distrações, você vai fazer, nesse processo, uma limpeza espiritual. Você se livrando de tudo que te distrai, te desconecta de Deus, que ocupa o primeiro lugar de Deus também, é uma limpeza espiritual. Então, você vai estar ali colocando Deus o máximo no primeiro lugar ali em sua vida. Porque muitas vezes você não pode renunciar a alguma coisa, tipo um emprego. Você tem que sobreviver através do emprego. Então, pelo menos tirar algum tempo para ficar meditando na palavra e em espírito, se conectando com Deus. Então, vamos lá. Primeiro, que Deus disse: o que impede de uma pessoa ouvir a voz de Deus é a distração.
ela precisa se libertar das distrações, se conectar mais em Deus. Porque a poluição de informações de redes sociais também uma poluição que fica armazenada no seu subconsciente. Tô tentando passar para vocês o que Deus está me dizendo. Então, existem informações das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Kawaii, entre vídeos, livros, que poluem a sua mente e fica armazenado no seu subconsciente e trava de você crer no sobrenatural, no profético e nos dons espirituais, assim impedindo de Deus fluir dentro de você e ativar a voz dele. Mesmo que você não perceba, está aqui dentro da sua mente, memorizado no subconsciente, informações. Deixa eu ver. Então, a distração suja o seu subconsciente, bloqueia a glândula pineal. E Deus diz para você tirar as distrações. Segundo, que distrações? Ficar mexendo no celular, não meditar na palavra, não conversar, não buscar intimidade com o Espírito Santo, não ter vida de oração, não ter vida de consagração, não renunciar, viver para o mundo, viver para o pecado, viver só na tela do celular assistindo vídeos e vídeos, ou depender da oração das pessoas, ou depender só de pregações de igreja. Você tem que ir para a igreja? Tem que ver pregação? Tem que ser liderado? Tem, mas você tem que buscar intimidade com o Espírito Santo. Então, enquanto você depende das pessoas também, bloqueia de você ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, você precisa abrir o coração para novos ensinos. Então, crenças limitantes, coisas que você aprendeu na infância, coisas que você aprendeu na adolescência, coisas que muitas vezes líderes te ensinaram. Então, você precisa buscar discernimento quando vem de Deus ou não. Quando é algo para travar a sua vida ou não. Que é o próximo vídeo que eu vou ensinar para vocês como ter discernimento. Então, às vezes, isso te limita. As crenças que foram ensinadas lá na sua infância. Uma palavra que vocês pensam que não, mas tudo que é lançado e passa por nossos ouvidos são memorizados no nosso subconsciente. Está gravado ali. Então, nós precisamos tirar essas crenças limitantes. Então, o que Deus diz? Abrir o coração para novos ensinos. Você precisa abrir o coração para novos ensinos para ouvir a voz de Deus. Para poder receber o novo de Deus. Enquanto você fala, não, mas eu creio nisso aqui. Eu aprendi isso aqui na minha infância e eu vou até o fim com essa crença. Pode dizer o que for, eu vou seguir isso daqui. E eu creio nisso aqui porque eu li dessa forma na palavra. E eu vou continuar nesse caminho, nesse pensamento. Então pronto, o livre-arbítrio é seu. Estou aqui te ensinando como destravar a voz do Espírito Santo. Deus diz, abrir o coração para novos ensinos. Então abre o seu coração. Você precisa fazer, terceira coisa, você precisa fazer exercícios, exercitar a sua espiritualidade, a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, para chegar ao ponto de você ouvir a voz audível, é porque você abriu a audição do seu espírito. Então você precisa aos poucos, buscando cada vez mais a presença, intimidade, obediência na palavra de Deus, encher do Espírito Santo, uma vida de devoção a Deus. Você pode pedir também para Deus abrir os seus ouvidos espirituais. Então, vou ensinar aqui um exercício para vocês agora, para você destravar a voz de Deus. Então, vamos lá. Eu quero que vocês, de olhos fechados nesse momento, vocês venham, pode se sentar, depois eu vou mandar vocês se deitar. Então, vocês vão fazer esse exercício de olhos fechados, respirando fundo, como se você estivesse meditando, fazendo uma meditação para tirar o estresse. Então você vai fechar os olhos, vai respirar fundo e vai ficar em silêncio. Se passar alguma coisa na sua mente, você vai liberando esses pensamentos, esvaziando a sua mente. Com a sua mente vazia,
criando uma conexão com o Espírito Santo de olhos fechados e cada vez mais se soltando, relaxando, meditando espiritualmente em Deus. Porque assim o Espírito Santo vai se conectar com você nesse momento. Então você vai ficar mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Olhos fechados, respira fundo, respirando fundo. Você fica mais ou menos assim uns 5 minutos. 5 minutos. Respirando fundo, se soltando, relaxando em silêncio. E aí, depois de 5 minutos, você vê que você está totalmente em êxtase, entre aspas, só você conectado com você mesmo no espírito. Sem abrir os olhos, que senão você desconecta. Então você vai dizer assim para a sua mente, não em palavras verbais, mas no seu consciente. Você vai começar a lançar a palavra, dar ordens ao seu subconsciente. Errei, gente. Esse é o segundo treinamento. O primeiro treinamento é diferente. Eu chego lá. Porque são tantas coisas que o Espírito Santo me ensinou que hoje eu dei uma atropelada. Então vamos lá. Olhos fechados, respirando fundo. Uns 5 minutos dessa forma, meditando, respirando fundo, relaxando. Porque já é o suficiente para você abrir o seu espírito e se conectar com Deus. Aí você vai dizer com as suas palavras, assim, como se fosse uma oração. Você vai repetir essas palavras. Você vai dizer seu nome. Eu, Jéssica, porque a sua palavra está declarando no poder do mundo espiritual. Eu, Jéssica, me limpo agora com o sangue do Senhor Jesus Cristo de toda crença que me limita do poder de Deus. Eu rejeito tudo que bloqueia o poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Você respira fundo e deixe que toda energia ruim saia de você. Você imagina essa crença, esse bloqueio saindo de você, porque a sua imaginação tem poder, e você vai imaginando uma sombra preta se eliminando de você como se fosse um bloqueio, uma energia ruim. Depois você vai dizer assim: em nome de Jesus, eu, Jéssica, dou total poder ao Espírito Santo para agir em minha vida, em minha mente, desbloqueando a voz do Espírito Santo. Tudo com os olhos fechados e respirando fundo e crendo que isso já está agindo em você. A sua fé vai ativar essas palavras. Aí você respira mais uns 3 minutos, conta 10 segundos a cada exercício. 10 segundos a cada exercício. De olhos fechados, respirando fundo e abre o olho. Agora o segundo exercício é esse daqui. Você vai se deitar, você vai relaxar, meditar, não vai abrir os olhos de jeito nenhum, lugar silencioso. Você vai relaxando 5 minutos, respirando fundo, sem falar e repreendendo as distrações na mente. Vai vir vários bombardeios na mente. Quando você se sentir totalmente relaxado, como se estivesse quase para dormir, mas não durma, pelo amor de Deus. Você se deite, né, em um lugar silencioso, respire, relaxe. E quando você se sentir em esse, você vai usar a sua mente. Quando você se sentir totalmente relaxado, você vai usar a sua mente. É necessário gastar pelo menos 5 minutos. Senão você não consegue dar comandos para o seu subconsciente para destravar o seu espiritual. Então você medita ali 5 minutos, relaxando, ficando calmo, sentindo a sua respiração, seu coração. E aí você vai dar comandos, ordens para o seu subconsciente, onde está gravado, armazenados as crenças limitantes. Então aqui é um dos modos de você destravar. É um dos modos, tem várias formas. E você precisa unir esse exercício juntamente com os outros passos que eu vou dizer para vocês. Então você vai usar agora, depois da meditação, relaxando, respirando fundo, você vai falar com a sua mente. Sua mente tem poder. Então aquilo que você pensa, você atrai. Você vai dizer para o seu subconsciente assim. Você vai falar para ele assim: eu, Jéssica, dou ordem ao meu subconsciente
para eliminar tudo aquilo que me afasta de Deus e que bloqueia a voz do Espírito Santo. Mentalmente, sem palavra. Você vai repetir assim. Vamos lá, vou ajudar vocês. Você enviará comandos, palavras, ordens ao subconsciente. Estou lendo. Dando ordem para cair todo bloqueio, para eliminar todo bloqueio. Então você vai repetir assim por sua mente e não por palavras verbais. Estou lendo aqui. Respirando fundo, sem abrir os olhos e acreditando através da fé. Porque a fé vai ativar essas palavras no seu subconsciente. Que você tem o poder de sua vida. Você vai crendo, enquanto você está ali falando essas palavras, você vai crendo que já aconteceu, que você tem o poder, o controle da sua vida, quando você dar uma ordem ao seu subconsciente e com suas palavras. Como diz a palavra, tudo aquilo que você profetizar em nome de Jesus tem poder. Então você tem o poder de transformar a sua vida em nome de Jesus. Então você tem que crer que aquela palavra está tendo poder sobre você. E após terminar o exercício, você vai contar 10 segundos e vai abrir os olhos. Com a certeza que já desbloqueou tudo que impedir de você ouvir a voz de Deus. Porque a fé vai se concretizar quando você crê. Que quando você crê, é uma energia positiva. Então se materializa no plano físico. A palavra e o pensamento. Então vamos lá. O exercício é vocês, como eu disse, vocês deitados, relaxados, respirando fundo, meditando 5 minutos. Até chegar a um ponto de ouvir só o seu coração, sua respiração estando bem calmo. Parecendo que você vai dormir, mas não durma, hein? Aí você vai dar ordens ao seu subconsciente, não com a palavra, mas com sua mente. Crendo que você tem poder de controlar a sua mente e que já aconteceu. Então vamos lá, você vai dar uma ordem ao seu subconsciente para eliminar tudo que impede o poder de Deus de se manifestar e que exclua as crenças limitantes. Toda barreira que me impede. Então você vai dizer assim, ó. Eu dou uma ordem agora ao meu subconsciente. Você vai repetir essa palavra com a mente. Eu dou de olhos fechados, sem abrir, só pensamento. Pensa com força, com fé. Eu dou uma ordem ao meu subconsciente que elimine agora tudo que impede o poder de Deus de se manifestar e exclua toda crença limitante. Eu dou uma ordem ao meu subconsciente que toda barreira que me impede de ouvir a voz seja eliminada agora. Eu dou uma ordem ao meu subconsciente que faça agora tudo que eu ordenar. Eu dou uma ordem ao meu subconsciente que memorize cada palavra que eu disser. Armazene agora no meu subconsciente essas palavras em minha mente. Que é possível ouvir a voz de Deus. Que a partir de agora você ouvirá a voz de Deus. Então você vai repetir 3 vezes agora. Depois disso, você vai repetir 3 vezes assim. Subconsciente. Memorize agora essas palavras. Memorize agora. Eu dou uma ordem. Memorize agora essas palavras. Destrave tudo que impede de eu ouvir a voz de Deus. Você respirando fundo, depois de repetir isso na sua mente, conta 10 segundos. Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre os olhos crendo, com total certeza. Porque já se materializou dentro de você, já destravou. E a partir desse momento, já está aqui no seu subconsciente. E isso vai refletir quando você ouvir a palavra de Deus, ouvir uma música, ouvir uma pregação. Você vai sentir algo diferente, vai sentir mais leve, fluindo o ensinamento e também aquilo que Deus falar para você. Aí você vai criando sensibilidade para ter a certeza
que Deus está falando com você através da intimidade, que eu vou chegar lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agora, no terceiro passo, Deus diz assim: faça uma oração. Agora, declarando com as palavras. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu te peço para se revelar para mim e que me dê forças para te buscar e me dê sensibilidade para ouvir a tua voz. Me mostre o caminho que eu devo seguir, o que eu devo fazer para ativar cada vez mais a sua voz dentro de mim. E a partir de agora, eu te agradeço por tua misericórdia e teu amor. Amém. Quarto passo. Você vai fazer mais um exercício. Você vai começar a fazer perguntas para Deus. E focar na sua mente para tentar ouvir a voz do Espírito Santo. Seja no esclarecimento de ideias, ou voz audível, ou também em situações, como eu disse para vocês. Visão, sonhos, situações. Mas foque em sua mente. Como se você quisesse lembrar alguma coisa. Sabe quando você faz uma leitura de um livro, de uma pesquisa? Ou pessoas que assistem novela, que querem relembrar os capítulos, a pessoa começa a focar. São as suas memórias do subconsciente, está lá gravado. Então você foca. Às vezes a pessoa quer fazer um TCC, um seminário, e aí ela precisa lembrar, ou às vezes situações que você passou, você quer lembrar, você começa a focar assim, ó. Nossa, deixa eu lembrar minha situação. Você tá entrando lá nas cenas, na caixinha escura de sua mente do subconsciente, lembrando o que está gravado aqui. Então você vai fazer esse exercício, faz uma pergunta para Deus. E depois foca tentando ouvir a voz de Deus. Faça esse exercício o tempo todo. Quando você tiver tempo, você faz esse exercício. Isso daí vai abrindo a voz do seu espírito para ouvir a Deus. Vai abrindo eu falei errado. Abrindo o ouvido do teu espírito para ouvir a voz de Deus e criando sensibilidade espiritual. Uma das formas de criar sensibilidade, não é a única forma. Quando é a voz de Deus, você vai ter a certeza e vai vir com paz. É algo tão intenso que você vai falar, não, tenho certeza, é a voz de Deus, você não vai ter dúvida. Pode ser que aconteça que você comece a ter dúvida porque ainda você não está tão sensível à voz de Deus, ela não está tão clara, entendeu? Mas tem duas possibilidades. Quando você está com dúvida, ou é a voz do seu coração, ou é a voz de Deus, ou é a voz do demônio. Mas você também pode ter dúvida pelo fato de não ter desenvolvido e não estar tão espiritual e tão sensível à voz de Deus. Já vou chegar lá como ser tão espiritual a ponto de ter certeza que é a voz de Deus. Então, quando é a voz de Deus, é nesse exercício que você vai começar a ter certeza. Mas tem mais e mais para poder ensinar para vocês. Quando é a voz de Deus, Ele te dará certeza e paz. Mas busque discernimento após esse processo para saber quando é você, quando é Deus, quando é o diabo. É isso que Deus te fala. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como ter discernimento. Quinto passo. Você precisa criar intimidade com o Espírito Santo. Porque através da intimidade com o Espírito Santo você gera uma conexão com Deus. Você conectado com Deus, você se torna um com Deus. Então você conectado com Deus, você vai receber as ondas que saem da voz de Deus e discernir o que Ele está falando e sentir paz, que é transmitido através da voz dele. Tentei resumir para vocês. Então você cria conexão com o Espírito Santo através da intimidade com Ele. Sexto passo. Peça a Deus para destravar a sua audição espiritual. Uma das formas também. Então peça para Deus destravar a sua audição espiritual para ouvi-lo. Quando você estiver orando, quando você estiver jejuando, fazendo o seu devocional, quando você estiver buscando o sentido do Espírito Santo nas suas orações, na igreja, qualquer lugar, peça para Deus destravar. Mas faça a sua parte também. Nesses passos aqui que eu disse para vocês. E nesses exercícios e também na intimidade com o Espírito Santo. Porque aquele que é carne não tem como ouvir a voz de Deus, tem que ser espiritual.
Deus é espírito, você tem que se conectar no seu espírito com ele. Então o próximo vídeo vai ser como destravar o discernimento espiritual, como criar, como gerar discernimento espiritual. Então esse é um resumo para vocês, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas tudo aqui que eu passei para vocês, coloquem em prática que vai dar certo. Por que eu digo isso? Porque isso aqui foi uma das coisas que eu também vivi, que o Espírito Santo me ensinou. E tô passando para vocês. Que deu certo. Meus dons foram ativados no batismo com o Espírito Santo. Eu tinha dom também na minha infância, só que tinha a fase de frieza, onde eles foi travado. Então, a partir do momento que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi ativado meu dom. Mas eu também tive que passar por processo para continuar com meus dons ativados. Como eu disse, a chama do Espírito Santo apaga. Então, para mim não ter perdido os dons, eu tive que desenvolver cada vez mais intimidade para não apagar a chama. Então, eu aprendi isso daqui com o Espírito Santo, mesmo após o batismo com o Espírito Santo, viu? É isso, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Quando você é um com Deus, cria conexão. Você discerne a voz de Deus, que é a onda que sai da voz de Deus. Você captura isso no seu espírito e você discerne o que ele está falando e vem com a paz e certeza. É um resumo para vocês. Então, crie intimidade com o Espírito Santo e faça esses exercícios que vai dar certo. Vai ter mais vídeos, gente. Não é o único vídeo de como destravar e de como ouvir a voz de Deus, tá bom? Mas isso aqui já é suficiente para vocês ouvir a voz de Deus. Como criar sensibilidade, intimidade com o Espírito Santo, vida de oração e jejum, meditação na palavra, vida de renúncia. Cada vez mais tentando moldar o seu caráter na palavra de Cristo. Se buscar ser cheio do Espírito Santo. Criar conexão de conhecer Deus. Então conheça a Deus na intimidade e na palavra. E sendo cheio do Espírito Santo. Vida consagrada a Deus. Até o próximo vídeo de discernimento. Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe vocês. Tchau.